Paz e bem a todos. O caso Daniel Silveira. O STF foi duro. O STF julgou com o coração na mente e na razão e realmente condenou o Daniel Silveira. Todavia, merece uma análise calma, imparcial, quanto à atitude do Daniel Silveira, à luz do Código Penal. O artigo 359-T do Código Penal, alteração trazida pela Lei 14.197 de 2001, diz o seguinte: não constitui crime previsto neste título a manifestação crítica aos poderes constitucionais. A pergunta que se faz é: Daniel Silveira fez uma manifestação crítica aos poderes constitucionais? Se fez uma manifestação crítica aos poderes constitucionais, está coberto pelo artigo 53 da Constituição, que diz: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e voto. Prestem bastante atenção no artigo 53 caput, que diz o seguinte: os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas palavras, opiniões e votos. Não tem aqui quaisquer ameaças. Portanto, se o que Daniel fez caracteriza ameaça aos poderes constituídos ou a quem quer que seja, o artigo 53 caput não cobre, não abarca a imunidade e a inviolabilidade do deputado. E o artigo 53 não tem a palavra ameaça. E o que entende-se, inclusive, o ministro que foi indicado por Bolsonaro, acreditou e no seu voto ele condenou Daniel Silveira com base no artigo 344 do Código Penal, que foi o Mendonça. Eu também, de forma bastante tranquila, acredito que o Daniel Silveira ele foi além de opinião, palavras e votos. Tem um tom de ameaça. E a Constituição Federal, a gente tem que ler de forma cristalina e com imparcialidade, não cobre a palavra quaisquer, ela se refere a opiniões, palavras e votos. Não dá o direito do deputado fazer ameaça. E aqui eu vejo como algo bom a condenação do STF. Porque vai ser aplicado o mesmo rigor para a direita, o centro e a esquerda. Sim, tem que ser o mesmo peso e a mesma medida. Não pode ter dois pesos e duas medidas. E os deputados que estão quietos, aqueles que gostam de chamar o presidente da República de genocida, seja deputado, seja esquerdista, seja do centro, cuidado, porque a mesma medida pode chegar para vocês. Vocês aí que são da esquerda, cuidado com o pedido que Lula fez para vocês irem à Casa de Deputados.
Cuidado, porque pode sim estar sendo enquadrado no artigo 344 do Código Penal, que diz o seguinte: usar de violência ou grave ameaça com o fim de favorecer interesse próprio ou a lei, aí vocês estariam favorecendo o interesse de Lula contra a autoridade, e o deputado é uma autoridade, sim, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir no processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, ou seja, tomem cuidado, porque a mesma medida pode chegar para a esquerda, para o centro, assim como chegou para o pessoal da direita. E vocês que gostam de invadir propriedade rural, vocês do MST, cuidado, porque vocês podem ser enquadrados no artigo 202 do Código Penal: invadir ou ocupar estabelecimento industrial, comercial ou agrícola. A pena é de 1 a 3 anos e multa. Vocês do MTST que gosta de invadir a casa ou prédio em cidades, cuidado, porque vocês podem ser enquadrados no artigo 150 do Código Penal: entrar ou permanecer clandestina ou astuciosamente ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito em casa alheia ou em suas dependências. Também estão cometendo o crime de invadir a propriedade alheia. E vocês que gostam de chamar o Bolsonaro de genocida, cuidado, pois vocês também poderão ser enquadrados no artigo 138 do Código Penal: caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime. O Bolsonaro é genocida mesmo? É crime o genocídio. Ou qualquer outro fato ou conduta imputada ao presidente da República que seja crime e que vocês não provem o contrário. Portanto, eu vejo que o mesmo rigor deve ser aplicado para deputados de esquerda, de centro, de direita, para as pessoas que fazem calúnias, difamação na internet. E o que o Alexandre de Moraes fez, enquadrou o vídeo do Daniel Silveira como um flagrante permanente. Enquanto o vídeo estiver na internet, está existindo o flagrante. Inovou, infelizmente, e além disso ainda expediu um mandado de apreensão em flagrante. Não existe, porque o flagrante qualquer um do povo poderá, e as autoridades devem prender quem quer que seja em flagrante, independente de mandado. O artigo 301 do Código de Processo Penal é cristalino. Então, o Alexandre de Moraes ele foi além do que está na lei. Ele expediu um mandado de prisão em flagrante. E os juízes de primeira instância, os desembargadores da segunda instância, podem fazer o mesmo. O STF colocou um precedente perigoso para a nossa democracia. O Daniel Silveira foi além, na minha opinião, das palavras, de opinião e de voto. O vídeo dele tem um tom de ameaça realmente, e a ameaça não está contida na inviolabilidade do deputado. A inviolabilidade para quaisquer opinião, quaisquer palavras, quaisquer votos, mas não ameaça. Ameaça não é opinião. Então, tem que se aplicar a mesma, digamos assim, a mesma interpretação para todos os outros criminosos, ou futuros criminosos, para aqueles que usam da internet para denegrir a imagem das pessoas com difamação ou calúnia. O mesmo rigor deve ser aplicado pelos juízes de primeira instância e desembargadores para coibir a invasão de propriedade pelo MST, pelo MTST e tantas outras atitudes
impensada dos deputados e políticos da esquerda. Recomenda-se que o pessoal da esquerda não vá para a Casa dos Deputados, porque a mesma lei pode ser aplicada para vocês. Portanto, lamentamos pelo o ocorrido com Daniel Silveira, a pena foi dura, mas eu acredito que o artigo 53 da Constituição, ele não, ele não protege o Daniel Silveira com relação a ameaças. Ele protege com opinião, com palavras e votos. Porque o artigo 359 do Código Penal, 359T, ele diz que não constitui crime a manifestação crítica, ou seja, manifestação crítica a qualquer um dos poderes pode. Eu posso criticar os poderes sem nenhum problema. Agora, o que eu não posso é ameaçar os poderes. A ameaça é crime. E a ameaça não está contida na inviolabilidade, certo, do artigo 53 da Constituição Federal. Essa é a minha análise imparcial e, com certeza, a Constituição não protegeu o Daniel Silveira com relação à ameaça. Ele protege sim com relação à opinião, a palavras e votos. A ameaça não está contida no artigo 53 da Constituição. Forte abraço, muito obrigado.